Isso Esporte está no ar nessa segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2014. Um janeiro de verão maravilhoso, hein, Sérgio Borges? Sem dúvida nenhuma, um abraço a todos os nossos telespectadores, aos nossos patrocinadores também. Esse mês de janeiro, um mês que começa aí com muito calor, muito verão para todo mundo. E hoje é dia de Santo Reis, hoje é dia da chegada das Folias de Reis. Quero mandar um abraço aí a todas as Folias de Reis aqui da nossa cidade, as companhias, né, que fazem esta maravilhosa apresentação dentro dos bairros aí na nossa cidade. E logo mais à noite vai ser a chegada da Folia de Reis. Então mandar um abraço a todos vocês que também nos acompanham todos os dias. Como vai, Cris? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. Sérgio estava falando em Reis, não? Eu quero mandar um que se passa especial hoje para Juversina Reis, a famosa Ju, todo mundo a conhece de Ju, uma pessoa maravilhosa que todos nós gostamos. Também quero mandar um abraço para o Gabriel e Matheus, para todos vocês. Que se passa? Aproveitando a data de hoje, um grande abraço para o Ítalo Honório, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, existe muita saúde, muita paz para você. Meu amigo Fernando Barbosa, filho do saudoso Osmar Barbosa também, fazendo aniversário hoje. Nosso querido amigo Reizinho, professor, lá do Dom Inácio. Vocês conhecem o Reizinho? Oh, sem dúvida. Grande centroavante. Dia de Reis só podia ser Reizinho, né? Parabéns aí a todos os nossos amigos que estão fazendo aniversário hoje. Sérgio, você tem um recado do Lojão do 12? Vou mandar um abraço também especial pro Ito, meu amigo particular também, que está fazendo aniversário. Pra Betânia Richard, que fez aniversário ontem. Um abraço para vocês aí especial, muita paz e muita saúde. Vou dar um recadinho para vocês do Lojão do 12. Roupas masculinas, femininas, infantil, bolsas, chinelos e muito mais para você. Tudo a R$12. Fica ali na Coronel Joaquim Costa, ao lado da Farmácia Granos. Vale a pena você ir lá e conferir. Lojão do 12. Vamos falar do campeonato do Guaxupé Country Club Society. O Sérgio tem um balanço aí do primeiro turno, de todas as categorias, né, Sérgio? Antes de falar do Guaxupé Country Club, vou dar um recadinho do Jardim Orminda, viu, Donato? O Douglas mandou aqui um comunicado pra gente que começa a convoca, né, a categorias de base sub-13 e sub-17 para os treinos toda quinta-feira, 17 horas, lá no Jardim Orminda. Qualquer dúvida, ligar aí pro Douglas no 9135-1960. Os garotos que queiram participar aí dos treinos lá do Jardim Orminda, entrar em contato com o Douglas. Agora sim, um balanço do campeonato lá do Guaxupé Country Club. As 3 categorias que estão disputando o Society. Final do primeiro turno, nós tivemos o seguinte: na categoria adulto, o artilheiro da competição está sendo ainda o Giovaninho, com 10 gols, da Contec Contábil. O goleiro menos vazado com 15 gols, o Yuri da Casa do Pastel. O campeão do primeiro turno foi o Florindo Móveis. Já pela categoria Masters, nós temos o artilheiro da competição até o momento, o Gato da Casa do Pastel, com 8 gols. E o Yuri, goleiro também da Casa do Pastel, sofreu 11 gols, é o goleiro menos vazado. O campeão do primeiro turno foi o Sport Estância. Já pelo veteranos, nós temos o artilheiro Geraldinho. Geraldinho tem 7 gols, do Dionísio Máquinas. O goleiro menos vazado com 2 gols, o Xingu do Ancai. E o campeão do primeiro turno é o Ancai, que sofreu apenas... o Ancai, que foi o campeão do primeiro turno na categoria veteranos. Lembrando que os campeões aí do primeiro turno já estão garantidos para a grande final do campeonato, que começa o segundo turno a partir desta quarta-feira. Quarta-feira lá no Guaxupé Country Club, a partir das 18 horas e 45 minutos, nós teremos Contábil Marjás contra Albacom, categoria Masters, e Marquinho Calçados contra a Casa do Pastel. Já na categoria veteranos, nós teremos na quinta-feira a Fernando Motosserra contra Ancai, Dionísio Máquina contra Sport Estância, os jogos começando aí às 18 horas e 45 minutos. E na sexta-feira nós teremos aí Ancai contra Contec Contábil, Empório da Cerveja jogando contra a Casa do Pastel Sucata Guaxupé. São os jogos que vão acontecer nesse retorno do Campeonato Society lá do Guaxupé Country Club. As equipes que ganharam o primeiro turno já vão aí ter o privilégio de esperar o campeão do segundo para fazer a grande final. Veja bem, Cris, já saíram os campeões do primeiro turno, estarão já na grande final e a partir dessa semana começam os jogos onde irão movimentar o Guaxupé Country Club nesse período de verão, né, Cris? À tarde, não é noite ainda, um horário gostoso para jogar o seu futebol. Esse tempo convida todo mundo a jogar futebol e a beber cerveja. Quando chega aquele horário de 6, 7 horas
da tardezinha é um horário fantástico para fazer esse tipo de coisa. E mais uma vez parabéns para Guaxupé Country Club, porque é exatamente esse período de 1 mês e meio, 2 meses que todos os campos são parados na cidade, não? Todas elas são refeitas, só que como Guaxupé Country Club gerenciou muito bem essa parte, não tem que fechar nada e tem bastante coisa para nós fazer durante os fins de semana, durante a semana no Guaxupé Country Club. Mais uma vez, parabéns, e com certeza a segunda parte desse campeonato vai ser tão emocionante como a primeira. Dorácio, nós vamos divulgar aqui todos os dias essas rodadas do Guaxupé Country Club, para que o associado veja com quem a sua equipe vai jogar, para não faltar, para completar as equipes, porque é importante você que assinou o campeonato ir participar. Às vezes acontece do jogador não poder ir por algum compromisso, mas na outra rodada você vai, não deixando a sua equipe na mão. Porque todas as equipes que eu vi jogar até hoje no Guaxupé Country Club, que consegue se unir o grupo, os jogadores reservas, os titulares, enfim, a equipe inteira aparecer para jogar, o time chega na grande final. Então, falta um pouquinho mais do pessoal se unir e começar a pensar numa grande final, ganhar esse segundo turno aí, para poder fazer uma bela final no mês que vem. Então, todos os associados que assinaram compareceram aos jogos. Bem, Sérgio, pelo que eu observei, principalmente na sua categoria, houve um equilíbrio grande na primeira fase, hein? As equipes praticamente fizeram a mesma pontuação, foi decidido em detalhes. Alguma equipe não conseguiu um êxito maior justamente porque eu estou dizendo isso. Alguns jogadores importantes faltaram na hora que a equipe precisava para que ela pudesse ganhar e chegar a ser campeão do primeiro turno. O exemplo, o Sport Stance, que foi o campeão da categoria Master nessa primeira fase, o que aconteceu? Todos os jogos tinha um time jogando e mais 2 ou 3 jogadores de fora. Então a diferença está aí. Acho que é por isso que o pessoal tem que sim comparecer, porque vai dar um pouquinho mais de animação, um pouquinho mais de equilíbrio, ainda mais nesse campeonato society que está acontecendo lá no Guaxupé Country Club. A equipe do Esporte Clube Mugiana completou nesse último sábado 66 anos de fundação. Conversei com o Dr. Carlos. O Mugiana irá disputar o campeonato da Liga Rio Pardense em 2014, o campeonato de Master, e é mais uma vez o Mugiana representando a nossa cidade, Cris. Então, isso já virou uma tradição, não? De representar Guaxupé em outras cidades. Muito bonito o que eles estão fazendo. A festa no sábado foi maravilhosa. Mais uma vez, esse que precisa para ter como dirigente, pessoal que faz tudo com prazer, não? Que faz tudo, às vezes tem que pagar uma caixa de cerveja do próprio bolso, não? Mas uma vez que você faz com prazer, o time se une ao redor desse tipo de diretoria. Muito bem, não sai daí, temos a Copa São Paulo Futebol Júnior, o Cris tem as suas notícias que se passam e também o mercado da bola que começa a ficar agitado. O Sérgio tem um recado para você do Autocred. Atenção, aposentados e pensionistas do INSS. A Autocred já saiu na frente. Desde o ano passado, já vem fazendo o seu empréstimo consignado com um aumento de salário que nós já estamos aí prestes a receber neste mês de fevereiro. A Autocred sai na frente. Você que não tinha margem pode passar lá. Você vai fazer bons negócios na Autocred, aposentados e pensionistas do INSS. Autocred fica ali na Rua Pereira do Nascimento, em frente ao Bradesco. Copa São Paulo de Futebol Júnior, muitos jogos esse final de semana. O Sérgio tem os resultados e nós temos alguns gols. Nós temos aí os gols da goleada do Cruzeiro. O Cruzeiro já começou arrasador nas categorias de base. O Cruzeiro promete muito esse ano. 8-0 no São José, lá do Amapá. Nós temos aí alguns gols. Enquanto vocês vão vendo os gols, eu vou falando os resultados principais aí desta rodada. Fluminense bateu o Confiança por 4-0, Internacional 3, Rio Claro 2. O seu Palmeiras, Donas, ganhou. Um resultado magrinho, mas ganhou 1-0 sobre o Fluminense da Bahia. O Flamengo bateu o Santo André por 4-1. Corinthians e Remo ficaram no 1-1, Corinthians empatando no final do jogo, hein? O Remo deu muito trabalho para a equipe corintiana. Primavera 1, Ponte Preta 0. O América Mineiro empatou com o Vila Nova de Goiás por 2-2. Eu já disse aí, Cruzeiro 8, São José 0. Vasco foi o único time considerado grande que perdeu, viu? Perdeu para o Audax por 2-0, o Audax São Paulo, que é uma promessa aí para o Campeonato Paulista também, hein? Santos 8, Alecrim
0. O São Paulo ficou no 1-1 com o Kashima Reysol. Botafogo 3, Ji-Paraná 1. O Flamengo de Guarulhos, olha, o destaque dessa rodada, hein? Nós dizíamos, hein, Cris, na sexta-feira, que o Flamengo de Guarulhos era um time do Corinthians e 9-0 no Imagine. Imagine como é que eles ficaram, hein? 9-0 no Imagine do Tocantins, com 2 gols do Rogério, hein? O Guaxupeano, o Rogério fez 2 gols desse jogo. O Atlético Mineiro bateu o Aracruz por 5-1. Nós temos também gols aí de Botafogo e Ji-Paraná, o Botafogo venceu por 3-1, e o empate do São Paulo contra o Kashima. Esses foram alguns dos resultados da Taça São Paulo de Futebol Juniores, que não para, viu, Donato? Teremos jogos hoje. A partir das 14 horas, nós teremos União Suzano e Audax. Às 16 horas, o JV Lideral contra o Vasco da Gama. O Grêmio Barueri contra o Kashima Reysol às 17 horas. 19 horas, Noroeste e Santo André. O Alto Esporte jogando contra o São Paulo. E fechando a rodada, o Aquidauanense enfrenta o Flamengo às 21 horas, pela segunda rodada aí da Copa São Paulo de Futebol Juniores. Olha, Cris, são 104 equipes, o campeonato está inchado esse ano. Praticamente você tem que ser o campeão do grupo para classificar. Ele só classifica campeão do grupo. E mais os 3 melhores segundo colocados. Então, 6. Muito apertado. É muito apertado. Então veja bem. Quem já perdeu o primeiro jogo fica complicado. É que nem o caso do Palmeiras. O Palmeiras ganhou de 1-0 só e o São Carlos venceu de 4-0. O São Carlos está em primeiro lugar. Então veja bem, o confronto direto entre os dois que vai decidir quem vai continuar. Justamente, o Palmeiras nessa situação já precisa vencer. Porque vencer. se empatar ele já vai ficar com um saldo de gol abaixo do São Carlos, né? Então já vai ficando mais difícil a Taça São Paulo. Agora é 3 jogos decisivos. Vejam só, o Santos ganhou bem. Que nem você disse, o Flamengo também, Flamengo lá de Guarulhos, uma grande vitória. O Cruzeiro sobrou e o Corinthians empatou. E olha, a equipe do Remo viajou 48 horas de ônibus, saíram dia 1º de janeiro lá de Belém do Pará, chegaram em Limeira e conseguiram um grande resultado, pessoal. Olha, pode falar, Cris. Um grande resultado. Eu inclusive assisti esse jogo porque eu queria ver quem que desse time de júnior do Corinthians podia ser aproveitado para campeão do Paulista. E infelizmente eles têm que sair fora e comprar gente de fora, porque o time teve uma atuação terrível, muito fraco. Espero que esse time foi só esse jogo e que o resto vai mostrar serviço, porque se foi pelo primeiro jogo, é terrível, muito fraco, apesar que os jogadores do Corinthians, muito grandes. Parte física do Corinthians muito parecia que os pais jogavam contra os filhos. Os jogadores de Remo, eu acho que na faixa de 45 e 50 quilos cada um, sabe? Mas no futebol foi muito igual. No Palmeiras eu assisti uma parte desse jogo também, 1-0 para o Palmeiras. No Palmeiras joga um jogador que inclusive eu conheci, minhas filhas conhecem muito bem, se chama Thiago Martins, que é de Muzambinho. O menino de Muzambinho, um zagueiro alto, robusto, como nós falamos, bem, de um bom porte físico. Também, só que Palmeiras também deixou a desejar. Eu esperava muito mais do Palmeiras. E infelizmente não mostraram muita coisa, assim como também São Paulo não começou com pé direito, não, esse campeonato do Copa São Paulo de Júnior. O Santos, que fez o trabalho dele, não, eu acho muito exagerado esse 8-0, o time que eles enfrentaram muito fraco. Infelizmente provavelmente que nesses primeiros jogos vão ter esses resultados assim bem agressivos, exatamente pela fraqueza desses times que vem de fora, vem de longe. O Remo tem que tirar chapéu, porque depois de mais de 40 horas de ônibus, não, eles chegaram aqui e fizeram um papel maravilhoso. E deu muita cãibras nos jogadores também, viu? Os jogadores sentiram muito nos finais das partidas, jogadores tendo que ser substituídos justamente pelas câimbras que deram em alguns atletas que não esperavam o forte calor e também a disposição que tem que ter para jogar uma Taça São Paulo. Agora, para mim, Santos e Cruzeiro já começam na frente nessa Taça São Paulo. Pode ser que depois, num dia de mata-mata, às vezes os jogadores não estejam tão bem como foram na primeira rodada, mas essas duas equipes já começam a sobressair para mim na Taça São Paulo esse ano. Agora vejam como o futebol está globalizado. A equipe do Kashima veio até São Paulo, jogou em Barueri,
e quase vence o São Paulo, gente. O futebol hoje não tem equipe japonesa. Não tem equipe de nenhum país que é bobo, mas não, eles jogam realmente o futebol que deve, sabe jogar e aprendem cada vez mais. E quando você está aprendendo, que você tem aquela vontade de aprender, o futebol desdobra. Eles é o que são acontece muito disciplinados, justamente. Né? Muito disciplinados. Então, na hora... Tanto é que tem muito intercâmbio. Muitos times da China, muitos times do Japão, você vê aqui no Brasil praticamente ano inteiro se preparando, não? Estão mandando jogadores. Inclusive, eu tenho uma notícia, mas já vou soltar ela agora. Honda, jogador japonês, que estava no CSKA de Moscou, jogador principal da seleção da Japônia no CSKA de Moscou, a partir de hoje, jogador de Milan, AC Milan. Vai jogar junto com o Robinho e com Kaká, o novo camisa 10. Então, jogador japonês que está chegando com um grande cartaz no campeonato italiano. Uma partida que eu assisti também foi entre a equipe do Internacional de Porto Alegre e Rio Claro. Essa partida foi em Oswaldo Cruz, 3-2 para o Inter. E um jogo de belos gols, viu, pessoal? Bonitos gols dessa partida. O Inter no final passou apertado, porque o Rio Claro fez o segundo gol e partiu para cima, queria o gol de empate que não aconteceu, mas uma boa partida de se ver. Muito bem, não sai daí, voltaremos já já. O Cris tem suas notícias que se passam e o mercado da bola. O Sérgio tem um recado para você da Univox. Eu vou falar da melhor e mais rápida internet de banda larga da região. Veja as vantagens de ser cliente Univox. Internet limitada, todos os planos sem franquia, instalação gratuita, equipamento sem custo, mensalidade fixa e suporte 24 horas. É a Univox, Rua Pereira do Nascimento, 240B, telefone 3551-5252, a melhor e mais rápida internet de banda larga da região. Venha você também para a Univox. O Cris tem suas notícias que se passam. Ok. Na Copa da Inglaterra, nesse fim de semana, Chelsea avançou com mais uma grande atuação de Oscar e William. Eu sempre friso isso cada vez que o Filipão teria que dar uma olhada nesse William, porque ele está jogando muito. Arsenal venceu Tottenham por 2-0 e avançou também, mas o Manchester United perdeu para a Swansea por 2-1 em casa. Mais uma derrota em casa, eu não sei até quando esse Moyer vai se sustentar como treinador, como dirigente do Manchester United. 2-1 para o Swansea, um time fraquinho considerado comparado a esses grandes fortes do futebol inglês. Interessante que brasileiro Fábio foi expulso depois de apenas 4 jogos em campo. Ele entrou no lugar do Rio Ferdinand, com 30 minutos de jogo no segundo tempo, ficou em campo 4 minutos, deu uma entrada violenta no jogador do Swansea e imediatamente foi expulso. O jogo era 1-1, uns 10 minutos depois, faltando pouco tempo para terminar o jogo, Swansea fez o gol da vitória e mandou Manchester United para casa. No campeonato espanhol, Barcelona, sem Messi e Neymar, goleou Elche por 4-0 com 3 gols do Alexis Sánchez, que faz um campeonato maravilhoso. O chileno está numa fase fantástica e um gol de Pedro. Neymar foi colocado na reserva porque, segundo o Tata Martino, que é o treinador, ele se apresentou só no dia 2 de janeiro, então ele não quis forçar muito o Neymar, porque aqui ele participou de vários jogos amistosos, aqueles jogos de fim de ano, não, eu não quis forçar muito o Neymar, mas no sábado, quando vai ter o grande derby entre primeiro e segundo lugar, Barcelona e Atlético Madrid, com certeza, tanto Messi, que já estava pronto inclusive para esse jogo, como Neymar vão estar em campo e vão tentar vencer em Madrid. Na Austrália, em Brisbane, neste fim de semana acompanhou os finais de tênis do último torneio antes de Grand Slam da Austrália. No feminino, Serena Williams mostrou que está em grande forma mais uma vez, vencendo Azarenka e sagrou-se campeã. No masculino, nós tivemos uma final muito interessante, muito bonita, entre dois vovozinhos, entre aspas, não? Lleyton Hewitt, australiano, e Roger Federer. Depois do jogo muito equilibrado, Lleyton Hewitt venceu Roger Federer e se sagrou campeão também do Brisbane e entra como favorito para a Grand Slam da Austrália, apesar da idade, porque ele está jogando em casa.
Também em tênis, em Qatar, em Doha, Nadal venceu o francês Monfils e conquistou o ATP de Doha e também mostrou que está prestes para começar esse Grand Slam da Austrália, primeiro Grand Slam do ano. Ele já está mais do que preparado. E, duas notícias um pouco mais tristes. Todo mundo está fazendo aquela vigia no hospital na França para ver qual que é a situação do Michael Schumacher. Michael Schumacher está ainda em coma induzida, está ainda, segundo os médicos, só para a sua situação não piorar, já é um grande fato positivo. Então, por enquanto, estável, mas não melhorou nem piorou, que aparentemente é uma situação interessante. Mas durante essa última noite, ladrões entraram e roubaram esses materiais para rádio e TV, fitas, videocassete, tudo isso, roubando tudo de lá, mesmo com esses caminhonetes, esses vans que estavam preparando para dar notícias no outro dia. Quando chegaram lá não tinha mais nada dentro. Então você pode ver que até em Grenoble, na França, tem ladrãozinho desse tipo de coisa. E a última notícia, triste mesmo, nesse fim de semana faleceu Eusébio, com 71 anos, o grande jogador português, uma grande perda tanto para futebol de Portugal como para futebol mundial. Esse grande jogador defendeu o Benfica por 15 anos, disputou 745 jogos para Benfica e fez 733 gols. Praticamente um gol por partida, que esse ritmo é fantástico, durante essa carreira fantástica que ele teve, não? E como o Donácio vai falar daqui um minutinho, em 1966 ele foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo da Inglaterra, eliminando o Brasil. Portugal eliminou o Brasil e chegou nas semifinais. E também ele foi o primeiro negro a ganhar bola de ouro, que é dada para o melhor jogador do mundo, da Europa. É uma grande perda do futebol português. Ele que é origem moçambicano, africano, e ele foi artilheiro da Liga dos Campeões, pessoal, apenas 3 vezes, viu? Você vê a qualidade desse jogador, por 3 vezes ele foi artilheiro da Liga dos Campeões. Artilheiro da Copa do Mundo também de 66 com 9 Exatamente. gols. E fez 41 gols com a camisa da seleção portuguesa. Exatamente. E ele foi campeão da Liga dos Campeões em 62 e fizeram a grande final contra o Santos de Pelé, aquele fantástico time de Pelé. Uma grande perda aí do futebol português, a morte de Eusébio. O mercado da bola está começando a agitar novamente. O Santos, que é o Leandro, aquele centroavante que jogou pelo Palmeiras, o passe dele é do Grêmio. O Grêmio, por 15 milhões de reais, entrega esse jogador. Então, de repente, o Leandro não irá renovar com o Palmeiras e poderá ir para o Santos. Lucas Lima também, que foi o destaque da equipe do Sport no Campeonato Brasileiro do ano passado pela Série B, que é do Internacional também, interessa, está quase fechado com o Santos. E o Santos também que é o Rildo da Ponte Preta, que você conhece muito bem, Sérgio. É um grande jogador. O Palmeiras está quase fechando com o lateral direito Moreira, do Libertad do Paraguai. O jogador já acertou, o Palmeiras acertou a venda com o Libertad, agora ele tenta convencer os empresários com relação a valores. O Flamengo está tentando o Elias com o Sport, só que tem outros clubes interessados, viu, Cris? O Elias, de repente, não poderá continuar na equipe do Flamengo. O São Paulo está se representando hoje, por enquanto, o único reforço é o Luiz Ricardo, lateral direito da Portuguesa, e o Corinthians também hoje, Mano Menezes voltando ao Corinthians. Por enquanto, a única contratação é o Wendel, ex-lateral esquerdo da Ponte Preta, Sérgio. O futebol paulista para mim está muito devagar, viu, Donácio? Tanto São Paulo, Corinthians, Palmeiras, as equipes têm que se reforçar, porque não é só o Campeonato Paulista, você tem que já fazer uma base agora para disputar Copa do Brasil, também o Campeonato Brasileiro, e são competições fortíssimas aí que, se os times não estiverem preparados, realmente não vai a lugar algum. Esse jogador do Palmeiras que está indo para o Santos é o Leandro. Para mim, quem contratar esse jogador vai ganhar muito. É um excelente jogador, já vestiu a camisa da seleção, já fez gol com a camisa da seleção, tem personalidade, um jogador jovem que, se o Santos apostar nesse futebol do Leandro, com certeza vai ganhar muito dinheiro. E o Palmeiras não está vendo isso. O Palmeiras está deixando ele sair assim, ó, sem muita pressão, sem muita nada. O Palmeiras poderia muito bem tentar contratar esse jogador, porque para mim é um grande artilheiro, um grande jogador que vai despontar ainda muito mais no futebol brasileiro nesse ano de 2014. Com certeza o mercado da bola a partir dessa semana irá movimentar mais ainda.
Chegamos ao final de mais um TV Sul Esporte. Obrigado, Cris, Sérgio, você, amigo telespectador. Uma ótima semana a todos. Se Deus quiser, voltaremos amanhã ao vivo com mais um TV Sul Esporte. Até lá!